Já era noite lá fora há muito tempo, mas a luz de uma das janelas do dormitório estudantil iluminava a rua escura. Agarrando freneticamente seu celular, Michael não conseguia acreditar que acabará de receber uma mensagem de sua namorada informando sobre o fim do relacionamento. Ele fez suas últimas tentativas de restabelecer a comunicação, digitando mensagem após mensagem e falando sobre como seriam felizes juntos, mas isso não mudou a decisão da garota. No final, Michael viu que ela havia bloqueado seu contato. Percebendo o comportamento estranho de Michael, seus colegas de quarto perguntaram se ele estava bem, ao que o jovem respondeu algo não muito inteligível. Mas, um momento depois, Michael de repente bateu com o punho na mesa com toda a força e, sem dizer uma palavra, levantou-se rapidamente e saiu do quarto, derrubando sua cadeira e os macarrões chineses pela metade. Seus colegas logo perceberam que seu amigo havia sido abandonado mais uma vez. Desta vez, foi uma das beldades do instituto, Verônica, quem terminou com Michael. Enquanto isso, Michael já havia chegado ao local onde pretendia se encontrar com Verônica para conversar antes de receber a mensagem do término. Para sua sorte, ele ainda conseguiu encontrar a deslumbrante Verônica. Lembrando-se do início alegre do relacionamento, o jovem, segurando uma sacola com guloseimas, tentou convencer a garota a não terminar, afirmando que estava disposto a mudar se algo nele não a agradasse. No entanto, a impiedosa garota não lhe deu chances, dizendo que não guardava rancor contra Michael, mas apenas percebeu que seu ex-namorado precisava de mais e queria ficar com ele. Essa declaração feriu profundamente o jovem, que estaria disposto a aceitar suas imperfeições, mas não conseguia acreditar que Verônica o havia trocado por outra pessoa, e não uma melhor, mas alguém que já havia enganado Verônica várias vezes no passado. Nesse momento, um carro de luxo parou na beira da estrada, a janela do passageiro abaixou e o homem ao volante, com um sorriso presunçoso, convidou a garota a entrar. Verônica não hesitou e, antes de entrar no carro, disse a Michael que era melhor não se verem nem se comunicarem mais. Depois dessas palavras, a garota entrou no veículo, que partiu rapidamente, levando consigo as últimas esperanças do jovem e deixando-o completamente sozinho nas ruas da cidade à noite. Após pensar por alguns minutos, Michael jogou fora as guloseimas que havia comprado para Verônica e saiu andando. Ele vagou pela cidade por um longo tempo até decidir ir a um supermercado. Enquanto afogava sua tristeza com água mineral, o jovem se perguntava por que as garotas geralmente não valorizavam a sinceridade dos rapazes. Sem saber onde descontar sua raiva, ele apertou a garrafa vazia com toda a força. A raiva e a frustração consumiam seu ser, e ele decidiu que não se comportaria mais educadamente nem seguiria o jogo das garotas. Agora, elas teriam que correr atrás dele. Então, algo aconteceu. Uma voz desconhecida anunciou que a conexão com o sistema mestre havia sido concluída. De repente, uma tela transparente apareceu diante dos olhos de Michael, mostrando seu nome, a informação de que ele não possuía aprimoramentos e um saldo de conta de 90 bilhões de dólares. Chocado com o que estava acontecendo, o jovem tentou tocar a tela, e no mesmo instante ouviu uma voz feminina indignada chamando-o de pervertido e mandando-o prestar atenção onde colocava as mãos. Ainda sem entender nada, Michael tentou descobrir o que estava acontecendo ao seu redor e finalmente viu o rosto descontente da garota que o chamava de maluco. A voz então anunciou o nome e a idade da garota, além de informar que sua relação com Michael era de menos 50 pontos. Sem saber o que fazer, o jovem ficou parado, boquiaberto de surpresa, enquanto a voz continuava dizendo que ele precisava gastar dinheiro com garotas. Assim que a avaliação da garota atingisse mais 96 pontos, ela se tornaria sua fã. O que ouviu deixou Michael ainda mais chocado. Ele não conseguia acreditar que, do nada, tinha recebido 90 bilhões e era instruído a gastá-los. Enquanto isso, a voz perguntou se ele queria iniciar o jogo, alertando que esse dinheiro só poderia ser gasto com garotas. Mas quando a entidade desconhecida explicou que o mestre recuperaria 1/10 do que gastasse e ganharia habilidades adicionais, a resposta de Michael já era previsível. Ele imediatamente estabeleceu seu primeiro objetivo, colocando seu rosto mais amigável. Ele disse à garota para não ficar brava com seu comportamento e para compensar seu mau humor, ele estava disposto a comprar o que ela quisesse. Enquanto a garota ouvia as palavras de Michael, uma voz anunciou a ativação bem-sucedida do jogo e informou que a recompensa por completar a ação também incluiria pontos, que
que poderiam ser usados para melhorar sua força, destreza e espírito. Ao ouvir as palavras mágicas sobre compras, a garota não acreditou muito que um cara tão sem graça tivesse algum dinheiro, mas, por precaução e com um toque de humor, expressou essa dúvida. Michael analisou o corpo esguio de Angélica, que era considerada a maior beleza do departamento de artes do instituto, e sem hesitação respondeu que ela deveria simplesmente pedir algo ao invés de falar sem saber. Após essas palavras, a garota disse que queria oferecer um lanche para todos os estudantes do seu departamento e, para isso, precisava de ajuda financeira. Ela pensou que aquele mendigo estava apenas tentando não se envergonhar na frente dos outros e queria humilhá-lo. No entanto, antes que pudesse terminar seu pensamento, recebeu uma notificação no celular informando que $1.000 haviam sido transferidos para sua conta. Surpresa! Angélica acabou dizendo em voz alta o valor, chamando a atenção dos visitantes do supermercado, enquanto Michael apenas pensava que $1.000 não era tanto assim. A garota, agradavelmente surpreendida, concluiu que havia encontrado um verdadeiro homem rico. Uma carteira tão gorda não podia ser desperdiçada. Rapidamente, Angélica pegou o celular de Michael e se adicionou como amiga na rede social com movimentos ágeis dos dedos. Aproximando-se do rosto de Michael, que ainda não havia se acostumado com sua nova realidade, a garota disse que queria dar uma volta com ele para ver até onde ele iria. A cidade noturna vivia sua própria vida vibrante. Caminhando para uma das boutiques mais caras, Angélica afirmou que não era uma garota materialista, mas queria entender o quão sério Michael era em relação a ela. Michael, por sua vez, só pensava que quanto mais dinheiro ela gastasse, maior seria sua recompensa, então palavras sobre seriedade e interesse financeiro não o incomodavam. Em voz alta, ele declarou que estava disposto a fazer qualquer coisa por Angélica e que ela poderia escolher o que quisesse sem se limitar. Já dentro da boutique, enquanto o novo rico observava bolsas femininas, de repente ouviu uma voz muito familiar atrás dele. Era Verônica, que, na frente de seu novo namorado, experimentava uma bolsa nova. Michael olhou atentamente para o rosto da garota que, apenas algumas horas antes, o trocara por outro e o abandonara no meio de uma rua escura. Michael ainda amava essa garota, e uma ponta de verdadeira tristeza invadiu sua alma. Percebendo a atenção do jovem voltada para outra garota, Angélica rapidamente lembrou que talvez não fosse o momento certo, já que sua ex estava ali. No entanto, Michael respondeu que isso não os afetaria em nada e que ela poderia continuar escolhendo seus itens. Aproveitando a oportunidade, Angélica perguntou ao consultor da loja sobre a disponibilidade de uma bolsa de grife que havia sido destaque no desfile de primavera. O consultor confirmou que a última peça daquele modelo estava sendo experimentada por outra cliente, apontando para Verônica. Naquele momento, Verônica notou Michael, pensando que ele ainda a perseguia, decidiu humilhá-lo publicamente por ser um mendigo. Virando-se para seu namorado, Mason, ela perguntou se ele lembrava que seu aniversário estava chegando. Mason, surpreso, respondeu que Verônica havia acabado de comemorar seu aniversário recentemente. Verônica, esperta, afirmou que aquela foi a celebração pelo calendário lunar e agora ela comemoraria pelo calendário solar. Mason, sem saída, disse que não gostava de garotas materialistas e perguntou se Verônica estava com ele apenas pelo dinheiro. A garota ficou surpresa com essa pergunta e não soube o que responder. Aproveitando a confusão, Angélica se aproximou discretamente e pegou a bolsa das mãos de Verônica com um movimento ágil. Sem perder tempo, Michael pagou pela compra imediatamente. Enquanto Angélica apreciava seu novo acessório, a voz do sistema anunciou 3 vezes que ela havia recebido mais 20 pontos em sua relação com Michael. Radiante de felicidade, ele recebeu imediatamente mais 60 pontos apenas por comprar uma simples bolsa e concluiu que, nesse ritmo, não seria difícil alcançar o resultado desejado. Ao mesmo tempo, mentalmente notou que seu benefício financeiro pessoal com as transações poderia ter sido ainda maior. Olhando para o jovem rico, mas de aparência simples, na figura de Michael, os consultores da loja lembraram-se das palavras do diretor, que dizia que não se deve julgar as pessoas apenas pela aparência. Já Verônica, que havia perdido sua bolsa, ficou com os olhos fixos no chão, enquanto Angélica, ao contrário, estava radiante, observando que tanto a bolsa quanto o cara com dinheiro agora pertenciam a uma dona melhor do que Verônica.
Fascinada, Angélica olhou para o simples rapaz analisando as bolsas. Mais uma vez, concluiu que esse jackpot não podia ser desperdiçado. Aproximando-se de Michael, ela pegou suavemente sua mão e começou a agradecê-lo por sua generosidade, chamando-o de querido, algo que o jovem não esperava e que o deixou um pouco envergonhado. Verônica observava a cena com lágrimas nos olhos. Indignada, disse que o comportamento de Michael havia ultrapassado todos os limites. Empurrou o jovem e saiu correndo da loja, enquanto ele apenas notou mentalmente que aquilo era só o começo. Naquele momento, uma voz familiar anunciou que Verônica havia se tornado o segundo alvo e que, atualmente, sua atitude em relação ao mestre era de menos 10 pontos. Michael observou Mason se levantar e correr atrás da garota, afastando-se da boutique, sem ouvir o aviso de que ele receberia mais 20 pontos de recompensa quando a atitude de Verônica alcançasse mais 96 pontos. Já Angélica, sem perder tempo, agarrou-se a Michael e perguntou para onde iriam agora. O jovem, que já havia pegado o gosto pelo jogo, respondeu que iriam apenas a lugares onde ele pudesse gastar dinheiro, pois nunca acreditaria que apenas uma bolsa fosse suficiente para satisfazer uma garota. Em uma boutique, ele apontou para o vestido mais caro. Em outra, escolheu as joias mais sofisticadas e incrivelmente caras. E, em todos os lugares, pagava com o mesmo cartão que surgiu após sua aceitação no jogo. Em um estado de choque positivo, Angélica não percebeu os anúncios da voz informando que sua afinidade com o mestre aumentava a cada compra. Mais 5 pontos pelo perfume novo, mais 5 pontos na seção de cosméticos, e mais pontos em várias lojas de roupas. Finalmente, a garota disse que já era o bastante por agora, pois não teria onde guardar tantas coisas em seu pequeno apartamento. Michael apenas sorriu e disse que isso não era um problema, pois ele compraria um apartamento novo e espaçoso para ela imediatamente. No entanto, Angélica hesitou, dizendo que isso era exagerado, já que era apenas o primeiro encontro e tudo não passava de uma brincadeira. Nesse instante, Michael foi notificado de que a afinidade da garota havia caído menos 5 pontos. Ele rapidamente percebeu que a compra do apartamento era desnecessária e apenas assustou a garota. Então, aproximou-se de Angélica e começou a listar seus detalhes pessoais. O departamento onde estudava, sua cor favorita, signo do zodíaco, comida e filme preferidos, deixando-a completamente confusa. Por fim, disse que estava muito envolvido por ela e que isso o fazia agir de maneira impulsiva. Ao terminar sua fala, virou-se para um consultor da loja e pediu para abrir uma conta em nome de Angélica, depositando $50.000 e solicitando que sempre oferecessem a ela apenas o melhor quando voltasse. Angélica ficou completamente corada e, por um minuto, não conseguiu dizer nada. Michael, que continuava interpretando seu papel, aproximou-se ainda mais e sussurrou em seu ouvido que, se ela se sentia desconfortável com tantos presentes, poderia oferecer algo em troca. Isso teve o efeito desejado. Angélica finalmente reagiu, empurrando-o levemente e chamando-o de pervertido, em tom de brincadeira, o que fez a voz anunciar um aumento de mais 30 pontos em sua afinidade. Sem perceber os olhares admirados dos consultores da loja, que pareciam prestes a se jogar aos seus pés, Michael concluiu que, se você for rico, pode se safar de qualquer coisa. De repente, Angélica perguntou por que ele não pensava um pouco mais em si mesmo, depois de ter comprado tantos presentes para ela. Michael, sem hesitação, apenas sorriu e respondeu. A consciência respondeu que ele não tinha dinheiro para comprar coisas para si mesmo. A deslumbrante Angélica pegou suavemente a mão do jovem, dizendo que agora era a vez dela de dar presentes. Puxou-o consigo, lançando-lhe um olhar sedutor. Primeiro, a garota o levou a boutiques de roupas masculinas. Em seguida, cuidaram do cabelo do jovem. Depois de todas essas mudanças, uma pessoa completamente diferente apareceu na rua. Angélica observou entusiasmada como Michael era realmente atraente, e ele próprio comentou que agora se sentia um pouco estranho e não muito confiante. Aproximando-se dele, Angélica disse com uma voz suave e movimentos delicados que não havia nada de estranho nisso, pois eles formavam um casal muito bonito. No entanto, logo soltou sua mão e começou a se afastar, lançando um beijo de despedida. Antes de partir, a garota disse que se divertiu tanto naquele dia que quase acreditou ter se apaixonado. Michael então ouviu o anúncio de que, após o encontro, a disposição de Angélica havia aumentado para mais 68 pontos.
Poucas janelas ainda estavam iluminadas no dormitório quando Michael abriu a porta de seu quarto. Ao entrar, seu novo visual e o perfume caro chamaram a atenção de seus colegas, que ficaram surpresos. Quando perguntaram onde ele esteve o tempo todo, Michael respondeu que saiu em um encontro com Angélica. Seus colegas imediatamente começaram a criticá-lo, dizendo que ele ainda não havia resolvido nada com Verônica, mas já estava saindo com Angélica, a garota mais bonita do seu curso. Um dos rapazes se aproximou e comentou que Angélica não era uma garota do nível dele, já que ele não tinha dinheiro suficiente para ela. Michael, sem hesitar, agradeceu ironicamente pelo conselho amigo. Após ouvir seus colegas, o jovem começou a checar suas mensagens. Verônica havia escrito dizendo que escolheu Mason porque sua mãe estava doente e ela realmente precisava de dinheiro. Sem pensar duas vezes, Michael transferiu imediatamente $10.000 para ela. No dormitório feminino, um grito de surpresa ecoou tão alto que pôde ser ouvido à distância. Era Verônica, chocada ao ver o depósito. Ela comentou que, assim que mencionou dinheiro, Michael transferiu exatamente o valor necessário. Sua amiga perguntou se era o mesmo Michael de quem ela havia terminado recentemente, e Verônica confirmou, acrescentando que precisava se livrar de Mason, que nem sequer conseguia comprar uma bolsa para ela, e voltar a se aproximar de Michael. Imediatamente, Verônica começou a digitar mensagens rapidamente, perguntando onde Michael conseguia tanto dinheiro, qual era sua relação com Angélica e se ele ainda sentia algo por ela. Enquanto isso, Michael ouviu o anúncio de que sua disposição com Verônica aumentou em mais 5 pontos. Ele então refletiu que Angélica não era tão egoísta quanto Verônica. Decidiu ignorar a garota por enquanto e começou a procurar outros lugares onde pudesse gastar dinheiro com mulheres. Foi então que encontrou o que precisava: uma transmissão ao vivo de uma famosa blogueira chamada Mirinda, que aceitava doações financeiras. A alegria de Michael foi imensa, pois encontrou o lugar perfeito para gastar dinheiro sem hesitação. Ele logo fez uma transferência para a streamer usando o nome de usuário, Lone Wolf. Mirinda, sem nem verificar o valor, agradeceu ao doador e enviou um gesto de gratidão. Mas assim que a quantia apareceu na tela, não apenas a blogueira ficou chocada, mas também todos os espectadores da transmissão. Os comentários não demoraram a chegar, com várias pessoas notando a presença de um homem rico e pedindo dinheiro. Em vez de responder aos comentários sem sentido, Michael decidiu fazer outra doação e pressionou o botão de transferência novamente. Enquanto isso, no escritório da empresa de transmissão ao vivo onde Mirinda trabalhava, um verdadeiro caos começou. O gerente do projeto invadiu o escritório do chefe, sem nem bater na porta, e gritou com uma expressão selvagem que algum milionário acabará de transferir $1 milhão para Mirinda. A reação do chefe foi imediata. Ele sugeriu que isso só poderia ser fraude ou lavagem de dinheiro. Enquanto isso, outras garotas que também faziam transmissões ao vivo na empresa começaram a competir entre si para chamar a atenção do Lone Wolf, ansiosas para se conectar com o misterioso doador milionário. Mirinda, por sua vez, não conseguia acreditar que havia acabado de receber $1 milhão. O diretor da empresa logo apareceu, fazendo sinais para a equipe seguir as ordens do chefe. Era preciso garantir que esse rico espectador continuasse sendo parte do jogo. Mas Mirinda afirmou que não poderia falar sobre isso, já que ela mesma não deixaria escapar um peixe dourado desses. Depois de enviar um beijo, a garota pediu ao Lone Wolf que lhe enviasse uma mensagem privada para que ela pudesse expressar sua merecida gratidão. No entanto, o Lone Wolf não respondeu nem a essa, nem a nenhuma das mensagens seguintes, pois Michael já havia caído em um sono profundo e revigorante. Chegou um novo dia claro e quente, e os primeiros raios de sol iluminaram as paredes do dormitório masculino. Ao acordar, Michael leu preguiçosamente as mensagens no chat geral, onde comentavam sobre um certo homem rico que apareceu nas transmissões ao vivo na noite anterior. Enquanto lavava o rosto e escovava os dentes, ele percebeu que suas transferências para Mirinda não tiveram nenhum efeito no sistema, pois não recebeu nenhuma notificação sobre sua adição ao jogo ou o acréscimo de pontos de favor. Ele pensou que talvez fosse necessário um encontro presencial para que o sistema reconhecesse uma nova garota. Nesse momento, notou uma enxurrada de mensagens de várias garotas, todas oferecendo-se para encontrá-lo. Quase imediatamente,
percebeu a agitação dos colegas saindo do quarto e perguntou o que estava acontecendo. Eles responderam que estavam correndo para uma aula aberta para garantir os melhores lugares e aproveitar ao máximo a beleza de Jessica. Ela era uma garota incrivelmente bonita, desejada por praticamente todos os rapazes da universidade. Michael se lembrou dela perfeitamente. Jessica era conhecida por ser extremamente culta e talentosa em diversas áreas. Ela era presidente da associação de estudantes, tinha um talento excepcional para tocar piano, encantava a todos com sua graça no balé e ainda era campeã estadual de esgrima. Enquanto Michael relembrava todas as conquistas da garota, alguns estudantes próximos o notaram e presumiram que ele havia sido transferido de outra turma, já que nunca o tinham visto antes. Mas ele não deu importância a isso. O que realmente ocupava sua mente era como estabelecer contato com Jessica, já que ela sempre se mantinha em sua própria companhia. Em 3 anos, ninguém conseguiu sequer conversar com ela. Nesse momento, Verônica e sua colega de quarto, Ina, o notaram. Ina comentou que Michael estava bem vestido, provavelmente para impressionar Verônica. No mesmo instante, o sistema anunciou que mais 10 pontos foram adicionados à disposição de Verônica. Michael lançou um olhar discreto na direção da garota e concluiu que ela era realmente superficial, pois sua disposição melhorou apenas porque ele estava mais bem vestido. Afugentando esses pensamentos, ele tentou focar em como conhecer Jessica e adicioná-la ao sistema. Porém, foi interrompido por exclamações vindas do lado esquerdo da sala. Um rapaz arrogante, chamado Greg, declarou em voz alta que estava prestes a conseguir o número de telefone de Jessica. O comentário atraiu a atenção da garota, que ficou visivelmente surpresa. Mas antes que pudesse dizer algo, Greg já estava ao seu lado, tentando puxar conversa e pedindo para trocarem contatos. Jessica ficou claramente desconfortável com a abordagem direta, e sua colega de quarto, Kate, não gostou nada da atitude de Greg. Sem perder tempo, o rapaz se aproximou ainda mais, dizendo que eles formariam um ótimo casal e que deveriam começar a namorar. No entanto, de repente, uma mão firme o puxou bruscamente para longe. Era Kate, que ergueu uma caneta sobre a cabeça do garoto e disse, em tom ameaçador, que ele não deveria nem pensar em se aproximar de Jessica. Assustado, Greg começou a se justificar apressadamente, dizendo que só queria entrar para a associação de estudantes e que Kate o interpretou mal. Kate, no entanto, desdenhou da desculpa esfarrapada e ordenou que ele se afastasse. Porém, poucos segundos depois, outra voz chamou a atenção das garotas, pedindo para Jessica adicioná-lo como amigo em uma rede social. Surpresas, ambas se viraram e viram Michael, que já havia preparado seu celular para a troca de contatos. Kate, observando a cena, comentou que pelo menos esse rapaz era bonitinho e, de forma sarcástica, perguntou se ele também queria se juntar à associação de estudantes. Mas Michael, de maneira honesta e direta, respondeu que não se importava nem um pouco com isso. Perguntou a ela em voz baixa se ela estava tentando conquistá-lo com isso. Essa pergunta inesperada deixou Angélica momentaneamente sem palavras. Voltando ao início da conversa, tudo começou quando Michael expressou sua vontade de conseguir o contato de Jessica. Quando questionado sobre o motivo, ele primeiro disse que isso deveria ser óbvio para todos, mas sem fazer uma pausa muito longa, ele logo acrescentou que simplesmente queria namorar Jessica. A declaração direta deixou Jessica corada e sem saber como responder. Além disso, toda a audiência ficou chocada com a ousadia de Michael. O resultado dessa franqueza não demorou a aparecer e surpreendeu a todos. A inacessível Jessica pegou seu telefone e disse que não se importaria em tentar. Verônica olhava furiosa para a cena, enquanto Ina, ao lado dela, provocava ainda mais perguntando se Michael deveria ser seu cachorrinho pessoal e correr atrás dela o tempo todo. Michael, satisfeito com sua vitória, concluiu que simplesmente se comunicar não era algo tão ruim e que isso acabará de dar frutos. De repente, o sistema anunciou que um novo alvo havia sido adicionado, Jessica, cuja disposição atual estava em 0. No fim da palestra, Michael saiu do prédio junto com seus colegas e vizinhos, que o parabenizavam por estabelecer uma relação com Jessica. Eles pediram que, depois de conhecê-la melhor, ele os apresentasse às amigas dela, ao que Michael respondeu que ainda era cedo para pensar nisso. Uma chamada rude interrompeu a conversa e fez Michael se virar. Era Greg e seu grupo,
que expressavam sua indignação e confusão sobre como Michael conseguiu o contato da garota mais desejada da universidade. Michael simplesmente respondeu que Greg não deveria se envergonhar ainda mais do que já havia feito na sala de aula. A resposta enfureceu Greg, mas seus amigos o impediram de agir impulsivamente, lembrando do aviso da polícia após sua última prisão. Da próxima vez, ele poderia acabar na cadeia. Michael se preparava para seguir seu caminho quando ouviu uma voz familiar. Era a Angélica, que disse que estava esperando há muito tempo para vê-lo. A declaração da garota mais bonita do curso de artes chocou todos ao redor. Sem hesitar, Michael disse que, para compensar a espera, ele a levaria para jantar. Porém, Angélica recusou o convite e perguntou se ele gostava de como ela estava vestida com as roupas que ele comprou para ela. Michael respondeu que ela estava simplesmente deslumbrante, especialmente com aquela bolsa. Verônica, escondida entre os estudantes, escutava tudo com um misto de ciúme e frustração. Enquanto isso, Angélica pegou o braço de Michael e os dois saíram juntos da universidade, conversando, deixando para trás uma multidão perplexa, incluindo Greg, que assistia à cena com lágrimas nos olhos, questionando o que havia de errado com ele. Verônica também não conseguiu conter suas lágrimas, se perguntando por que Angélica era melhor do que ela e por que Michael havia feito essa escolha. À medida que o dia se aproximava do fim e o sol se punha, Angélica parou de andar e se virou para Michael, mostrando-lhe um retrato que havia feito dele. Ela explicou que ficou acordada até tarde para terminar a pintura e insistiu que ele aceitasse o presente, dizendo que não o perdoaria se jogasse fora. Michael ficou chocado com a atitude da garota, pois esse era o primeiro presente que recebia de uma mulher em toda a sua vida. Satisfeita com a reação dele, Angélica sorriu docemente e perguntou se ele havia gostado do retrato. Por um tempo, Michael ficou em silêncio, apenas observando a pintura sem demonstrar nenhuma emoção. Mas, pouco a pouco, pensamentos começaram a se formar em sua mente. Ele se lembrou da atenção que Angélica sempre lhe dava, os elogios sobre sua aparência, o beijo no ar e agora esse presente. Conectando tudo, concluiu que esses eram apenas truques da garota para prendê-lo em sua teia. Michael sorriu internamente, percebendo que já não era mais o mesmo de antes e que não cairia nesses joguinhos. Angélica, observando a mudança na expressão dele, percebeu que algo estava errado. Finalmente, Michael assumiu uma expressão indiferente e perguntou para que serviria aquele retrato. A reação dele pegou Angélica de surpresa, deixando-a sem saber o que dizer. De repente, Michael se aproximou, reduzindo a distância entre eles, e o usuário, sem perder tempo, Michael decidiu assistir à transmissão. Voltando ao momento anterior, Michael perguntou a Angélica como ela pretendia pagar por todos os presentes que ele havia dado. No mesmo instante, com um movimento rápido, ele arrancou o retrato das mãos da garota. Com a outra mão, impediu que ela recuperasse o papel, aproximando-se indecentemente mais uma vez. Ele então disse que gostava mais dela do que do presente em si, o que fez as bochechas de Angélica ficarem coradas. Ela sentiu como se estivesse se derretendo em meio a sentimentos agradáveis só por estar perto dele, principalmente quando ele a tocava. Naquele momento, uma notificação surgiu para Michael informando que mais 5 pontos haviam sido adicionados à disposição da garota. Satisfeito consigo mesmo, Michael se preparava para continuar sua investida, que já estava deixando Angélica em êxtase. No entanto, o que parecia um momento perfeito foi interrompido por um jovem que entrou abruptamente entre eles. O rapaz, dirigindo-se a Angélica, a acusou de ter recusado um convite para sair com ele sob a desculpa de que iria a um salão de manicure com uma amiga. Mas ali estava ela abraçando outro cara. Tomado pela frustração, ele continuou despejando suas reclamações, apontando para Michael e afirmando que Angélica só permitia que ele se aproximasse porque ele tinha dinheiro. Michael reconheceu esse tipo de comportamento imediatamente e percebeu que o rapaz era um admirador frustrado de Angélica. Enquanto isso, Angélica ficou furiosa e gritou que ele não era nada para ela e que não tinha o direito de se intrometer em sua vida ou com quem ela escolhia se relacionar. O conflito foi interrompido pela intervenção de Michael, que se apresentou ao rapaz, perguntou seu nome e há quanto tempo ele tentava conquistar Angélica. O jovem respondeu que se chamava Tommy, estudava na mesma faculdade de artes e tentava chamar a atenção dela havia mais de 6 meses. Isso imediatamente fez Michael se lembrar de seu próprio passado,
quando passou 3 anos correndo atrás da mesma garota. Ele compartilhou essa história com Tommy, contando como teve que trabalhar em 4 empregos e comer o que conseguisse apenas para agradar sua paixão. No entanto, no final, a garota ainda escolheu entrar no Mercedes de outro homem. A história chocou Tommy, que perdeu qualquer esperança de conquistar a Angélica. Michael reforçou seu ponto com um conselho amigável: aqueles que os rejeitam apenas os motivam a se tornarem melhores. Ele então sugeriu que Tommy voltasse para o dormitório e esquecesse Angélica, pois, se ele tivesse sucesso na vida, ela mesma viria atrás dele mais tarde. Angélica observava tudo surpresa, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ela se aproximou de Michael e tentou se explicar, dizendo que Tommy era apenas um conhecido e que nunca o havia considerado romanticamente. Michael, porém, respondeu friamente que não se importava com o passado dela. Em seguida, afirmou que a garota não respeitava nem a si mesma, nem a ele. Sem hesitar, começou a rasgar o retrato na frente dela. Angélica ficou completamente chocada ao ver os pedaços do desenho sendo jogados ao vento. Michael se virou e se afastou, dizendo que, até que ela entendesse melhor seu próprio mundo e aprendesse a se comunicar, era melhor que não se vissem mais. Enquanto caminhava, ele se perguntava como Angélica reagiria a essa atitude e o que ela faria. Já Angélica ficou paralisada, relembrando o jeito que Michael a tratou desde o primeiro encontro. Ninguém nunca havia sido tão gentil, ao mesmo tempo, tão distante com ela. Com lágrimas nos olhos, a garota concluiu que realmente gostava de Michael e agora havia arruinado tudo. Uma nova notificação surgiu para Michael, informando que mais 5 pontos haviam sido adicionados à disposição de Angélica. Analisando as estatísticas, Michael percebeu que, quanto pior tratava uma garota, mais interessada ela ficava. Ele decidiu que havia terminado com Angélica por enquanto e que era hora de conquistar Jéssica. Foi então que descobriu que Jéssica fazia transmissões ao vivo especializadas em música e dança. Achou essa atividade adorável e concluiu que a garota só fingia ser fria e inacessível. Mas, na verdade, era doce e aberta. Antes que pudesse entrar na transmissão, recebeu uma mensagem de Mirinda, que disse estar feliz em vê-lo. Porém, a garota não parecia ter pressa em aceitar seu convite para se encontrarem, o que fez Michael suspeitar que ela estava apenas tentando arrancar dinheiro dele com promessas de dançar para ele online. De repente, uma nova notificação surgiu. O usuário que ele seguia participaria de uma competição contra outro jogador se trocado de roupa e, sentindo-se renovado, continuou observando a transmissão. O usuário Michael ficou muito interessado em saber contra quem a inacessível primeira beleza da universidade, Jéssica, competiria. A rival acabou sendo Mirinda, que concluiu que havia chamado a nova garota por acidente, o que, para ela, significava que a vitória estava garantida. Michael achou essa situação particularmente interessante. De um lado, a experiente e igualmente bela Mirinda. Do outro, a novata blogueira e primeira beleza, Jéssica. Confiante em sua vitória, Mirinda declarou que sua oponente nem deveria tentar competir, pois ela contava com o apoio de uma pessoa influente, conhecida como Lobo Solitário. Com sua experiência em atrair homens ricos, Mirinda acreditava que já havia prendido o lobo em sua rede. Então, o sistema notificou que o usuário Lone Wolf havia feito uma transferência. Porém, para sua surpresa e fúria, o dinheiro não foi enviado para ela. 5 milhões de dólares foram transferidos diretamente para a conta da sua adversária, Jéssica. Jéssica ficou chocada com o acontecimento, enquanto Mirinda mordeu os lábios, furiosa, tentando entender por que o lobo escolheu apoiar a nova garota. O diretor do programa não hesitou em aparecer, exigindo uma explicação sobre o motivo de o dinheiro estar indo para outra pessoa. Coletando seus pensamentos, Mirinda se despediu rapidamente da audiência, alegando que tinha assuntos urgentes para resolver, e saiu da transmissão. Michael, observando o ícone que indicava que a usuária estava offline, murmurou para si mesmo que Mirinda não deveria ter brincado com ele, pois ele poderia apoiar quem quisesse. Ele então mudou para o canal de Jéssica. Mentalmente, disse a ela que havia investido muito dinheiro nela e que esperava que não o decepcionasse. Enquanto isso, no escritório de uma famosa empresa que gerenciava plataformas de transmissão online, o gerente recebeu um novo relatório sobre a enorme transferência de dinheiro.
O chefe do projeto informou que o misterioso Lone Wolf havia reaparecido e quebrado o recorde anterior 5 vezes. Ao ouvir isso, o chefe explodiu de raiva, afirmando que esse cara devia ser algum magnata do petróleo. As outras mulheres invejosas, que também faziam transmissões online, notaram a doação e concluíram que hoje o Lone Wolf estava de bom humor para a música. Sem pensar 2 vezes, todas começaram a ligar para suas assistentes para trazerem seus instrumentos musicais, tentando chamar a atenção do misterioso benfeitor. O tempo já se aproximava do fim da noite, o sol havia desaparecido no horizonte e a escuridão tomava conta da cidade. Jéssica, sentada ao seu instrumento musical, ainda estava em choque com os eventos recentes. Kate, por outro lado, estava animada com o fato de que tudo aconteceu ao vivo e que agora poderiam se tornar populares. No entanto, Jéssica não estava tão feliz com essa ideia. Ela afirmou que o mais importante para uma mulher era sua carreira e independência, tanto financeira quanto em outros aspectos da vida. Frustrada com a visão de Jéssica sobre a fama, Kate rebateu que não precisava de lições sobre a vida. Mas, logo depois, perguntou secretamente se Jéssica sabia quem era o homem rico que enviou o dinheiro. A garota respondeu irritada que não o conhecia e que não tinha motivos para saber quem ele era. Mas, logo depois, com um certo interesse, admitiu que ele realmente havia enviado uma quantia considerável e que talvez fosse educado a agradecer. Kate, enquanto organizava os equipamentos, pensou com decepção que sua amiga dizia uma coisa, mas fazia exatamente o oposto. De repente, um grito estridente de Jéssica a fez pular de susto e derrubar tudo que estava segurando. Sem entender o motivo do escândalo, ela se virou e perguntou o que havia acontecido. Jéssica, ainda em choque, respondeu que achava que sabia quem era o Lone Wolf. A garota lembrou-se de uma história sobre um rapaz, filho de um homem muito rico e bem-sucedido, que, apesar de sua posição, era modesto e evitava chamar atenção para sua riqueza. Ele recebeu a melhor educação possível, mas não queria ser tratado como alguém especial. Um dia, ele conheceu uma bela garota, se apaixonou por ela e decidiu conquistá-la fingindo ser uma pessoa comum e pobre. Kate ouviu a história sem muito entusiasmo e disse que Jéssica estava apenas lendo muitos romances. Mesmo assim, Jéssica começou a se preocupar com esse pobre rapaz, que cresceu cercado pelo melhor, mas agora tinha que fingir ser alguém comum. Enquanto isso, Michael já havia tomado banho no dormitório, vestido roupas novas e estava pronto para seguir seu próximo plano, quase terminando de se secar. O jovem percebeu que uma mensagem havia chegado em seu telefone. Pegando o celular, Michael, não sem surpresa, notou que Jéssica o havia convidado para jantar juntos. Sem nem mesmo perguntar de onde ela tinha conseguido tanto dinheiro, ele decidiu ir encontrá-la. A segunda metade do dia, como de costume ensolarado, já estava a todo vapor. Michael estava a caminho de seu encontro com Jéssica e escolheu um ciclomotor como meio de transporte. Ele parou perto do alojamento feminino, onde um certo homem já havia estacionado seu carro de luxo. Esse homem foi o primeiro a iniciar a conversa, dizendo que estava esperando sua namorada e perguntando a Michael quem ele estava aguardando. Nesse momento, o jovem viu Jéssica aparecer na rua, olhando ao redor, aparentemente à procura de Michael. Então, apontando para ela, respondeu ao homem que aquela era a garota que ele estava esperando. Essa afirmação divertiu muito o homem, que disse que, com uma beleza dessas, ele próprio tinha mais chances do que um cara que nem sequer tinha dinheiro para comprar um bom carro. Enquanto isso, Jéssica avistou o jovem esperando por ela e continuou acreditando em sua fantasia, onde Michael lhe parecia um homem secretamente rico que se escondia de todos. Intoxicada por seus devaneios, a garota caminhou rapidamente em direção a ele. Enquanto isso, o homem estava ocupado contando a Michael como ele deveria trabalhar duro e que, talvez, em 15 ou 20 anos, uma garota como aquela entraria em seu carro. Enquanto esse discurso sobre sucesso continuava, Jéssica já havia se aproximado de Michael e subido no ciclomotor atrás dele. O homem nem teve tempo de entender o que estava acontecendo quando o veículo acelerou e desapareceu na estrada, levando consigo um rapaz e uma garota deslumbrante rumo a novas experiências. O homem ficou em silêncio, observando o veículo desaparecer na distância. Então, tomado pela emoção, caiu de joelhos e lamentou o fato de que toda a sua vida, voltada para obter grandes riquezas, revelou-se sem sentido. Aquela situação
na qual uma beldade escolheu se sentar em um simples ciclomotor, havia acabado de provar isso para ele. Jéssica não se via em um simples ciclomotor. Em sua mente, ela enxergava uma moto cara e um príncipe em um terno branco ao volante. Suas fantasias foram dissipadas pela voz de Michael, que avisou que eles haviam chegado. O local para onde ele a levou era um dos restaurantes de fast food mais baratos da cidade, um lugar que pessoas do nível de Jéssica normalmente nem notavam. O prato principal do estabelecimento eram lagostes apimentados e camarões. Antes de se sentar à mesa, Michael colocou um guardanapo à frente da garota, o que mais uma vez despertou nela emoções positivas baseadas em suas fantasias. Ela imaginou que, mesmo sob a aparência de um jovem simples, ele não havia esquecido os bons modos que lhe foram ensinados desde a infância. Jéssica também aceitou com gratidão um pacote de luvas descartáveis que Michael lhe entregou, pois era costume comer lagostins e camarões com luvas para não sujar as mãos. Um minuto depois, Michael já estava saboreando os camarões, enquanto Jéssica, ainda mergulhada em suas fantasias, pensava que aqueles deviam ser os menores camarões que ele já havia comido, tudo para que ela não se sentisse desconfortável em um restaurante caro. Foi nesse momento, enquanto Jéssica mais uma vez imaginava o príncipe que via em Michael, que este foi informado de que havia ganhado mais 10 pontos na disposição da garota. Michael ficou bastante surpreso com esse aumento repentino de nível. Enquanto Jéssica pegou um camarão, descascou e o levou até a boca de Michael, pedindo-lhe que abrisse a boca. Olhando para ele com quase amor nos olhos, a garota pediu que o deixasse alimentá-lo. Michael ficou completamente perplexo com o que estava acontecendo, mas não resistiu e aceitou aquele gesto de carinho e ternura da jovem. Foi exatamente nesse momento que Verônica entrou no café acompanhada de Mason. Antes mesmo de dar um passo à frente, Verônica viu Michael e Jéssica sentados à mesa. Ela não podia acreditar no que estava testemunhando, a inacessível Jéssica alimentando Michael com as próprias mãos. Ao mesmo tempo, a garota começou a pensar no que estava acontecendo com Michael, que no dia anterior havia saído acompanhado de Angélica e agora já estava na companhia de outra garota. Sem querer ficar cara a cara com seu ex, ela pediu a Mason que escolhesse outro café, dizendo que aquele estava muito cheio. No entanto, seu acompanhante ignorou os pedidos da garota, fazendo a suposição correta de que ela simplesmente não queria encontrar seus conhecidos. Dizendo que resolveria tudo naquele momento, Mason segurou Verônica pelo braço e caminhou diretamente até a mesa onde Michael estava. Michael, que acabará de aceitar o camarão das mãos de Jéssica, percebeu uma sombra se aproximando por trás. Então, ele ouviu seu nome e viu notas de dinheiro caindo sobre a mesa. Diante de seu rosto, após o que Mason disse que Michael deveria pegar esses $500 e sair imediatamente do café. O jovem olhou para as notas que haviam caído tanto na mesa quanto nos pratos de comida, e a única coisa que lhe veio à mente foi que o comportamento de Mason era extremamente ridículo e nada louvável. Jogando outra pilha de notas não muito grandes, Mason disse que agora isso certamente seria suficiente para Michael ir embora dali. De repente, Jéssica apertou sua bolsa com tanta força que os ossos de seus dedos até estalaram. Isso não passou despercebido por Michael, que não conseguia entender por que a garota estava tão irritada. A razão para a raiva de Jéssica era Mason, que agora estava arruinando seu encontro perfeito e para quem ela enviava todas as maldições imagináveis e inimagináveis. Mas Mason não desistiu, dizendo que, se não fosse suficiente, ele poderia acrescentar mais, acompanhando suas palavras com o movimento dos dedos enquanto retirava outra pilha de notas da carteira e as jogava no ar. De repente, uma mão caiu sobre as notas espalhadas na mesa. O garçom chegou a tempo e ofereceu a Mason pegar todo aquele dinheiro, em troca, organizar outra mesa para ele. Agarrando o garçom bruscamente pela roupa, Mason começou a dizer que não queria outra mesa além daquela. Mas seu discurso foi interrompido por um golpe certeiro de uma bolsa feminina bem no rosto, que não poupou alguns de seus dentes. Diante do olhar surpreso de Michael, Jéssica apressou-se a dizer que não tinha sido ela. Atrás deles, surgiu uma enorme silhueta que chamou Mason de canalha, dizendo que ele vivia com o dinheiro dela, dirigia seu carro e, pelo visto, também dormia com outras garotas às suas custas. Michael ficou literalmente abalado ao ver a figura assustadora daquela mulher gigantesca atrás dele. Mason, segurando o local machucado, perguntou à sua esposa Gold o que ela estava fazendo ali. Aterrorizante,
Gold distorceu ainda mais o rosto, entre xingamentos pesados, respondeu que, se não estivesse ali, nunca teria descoberto que ele estava traindo-a. Subitamente, Mason começou a dizer que Gold era tudo o que ele tinha, que devia tudo a ela e que nunca havia pensado em outras mulheres. Percebendo a verdade da situação, Verônica lançou-lhe um olhar de reprovação. De repente, Mason agarrou Verônica pelos cabelos e começou a acusá-la, dizendo que era culpa dela, que ela tentará seduzi-lo. A garota tentou se justificar, afirmando que o próprio Mason havia cortejado-a e garantido que não tinha parceira. Com uma fúria crescente, Mason ordenou que ela se calasse e lhe deu um forte tapa no rosto. Sem esperar por isso, Verônica caiu no chão e olhou assustada para o homem enfurecido. Mas Mason não parou, entrando completamente no papel de vítima das tentações femininas. Ele já levantava a mão para um novo golpe quando, de repente, alguém segurou seu braço. Era Michael, que disse que um homem só se desonra ao levantar a mão contra uma mulher, ainda mais diante de todo o café. Sentada no chão e segurando a bochecha ardente do tapa, Verônica de repente percebeu que Michael ainda a amava. Enquanto isso, Michael foi informado de que a consideração de Verônica por ele havia aumentado em 60 pontos, atingindo o nível máximo. Logo depois, uma voz anunciou que Verônica é uma fã do mestre e que o benefício financeiro pessoal de Michael ao gastar com a garota era de $5.000, além de ter ganhado 20 pontos extras. Sem hesitar, o jovem ordenou que 10 desses pontos fossem usados para melhorar suas características físicas. No mesmo instante, com um movimento firme da mão, ele aplicou um golpe técnico em Mason, torcendo seu braço para trás e arrancando-lhe um grito de dor antes de empurrá-lo para longe. Mas o homem furioso não estava disposto a admitir a derrota. Agarrando uma garrafa de uma das mesas, ele a ergueu acima da cabeça de Michael, gritando e praguejando. No entanto, para Michael, que havia acabado de aprimorar suas habilidades físicas, Mason parecia se mover em câmera lenta. Com um único avanço rápido, Michael literalmente varreu o inimigo do caminho. O jovem olhou para Mason, que agora estava ajoelhado à sua frente, e disse que não havia vergonha em ser sustentado por uma mulher, mas havia vergonha em levantar a mão contra ela. Mas essas palavras passaram despercebidas pelo homem humilhado, que se recusava a aceitar a derrota. Em um último ato desesperado, ele enfiou a mão no bolso e sacou uma faca. Ao ver a lâmina, Jessica gritou para Michael ter cuidado. Mason, agora completamente fora de si, endireitou-se e avançou, segurando firmemente a arma e desferindo um golpe para a frente linha de ataque, simultaneamente agarrando a mão do inimigo e derrubando a faca, onde imediatamente após isso, sem dar ao adversário um segundo para se recompor e reagir, Michael usou uma técnica que os lutadores chamam de arremesso por cima das costas. O som do impacto no chão parecia ser audível até mesmo na rua, e assim Mason ficou inconsciente no chão, derrotado pelo jovem corajoso que defendeu a honra da garota. O próprio vencedor, modestamente colocando as mãos nos bolsos da calça, dirigiu-se para a saída, onde Jessica o seguiu. Mas, de repente, seu movimento foi interrompido por Verônica, que, agarrando sua perna, disse que havia sido injusta com ele e pediu mais uma chance. Por um momento, Michael pensou nisso, mas rapidamente recobrou a razão e começou a falar. Ele lembrou a garota como a carregou por vários quilômetros até o hospital quando ela se machucou. Lembrou como trabalhou incansavelmente por 6 meses para comprar um celular novo para ela, que ela recusou porque não era o modelo mais recente. Também lembrou que sempre soube de sua frivolidade e interesse materialista, mas teimosamente acreditava que, mais cedo ou mais tarde, ela notaria seus esforços e os valorizaria. Concluindo seu discurso, Michael disse que Verônica teve muito tempo e muitas chances. Agora, o Michael que corria atrás dela morreu, e a garota já havia feito sua escolha. Lágrimas de dor e desespero encheram os olhos de Verônica, porque cada palavra do jovem era verdade. E a verdade, como se sabe, sempre dói, sendo sua dor ainda mais forte que a física. Ao saírem para a rua, Michael pediu desculpas à sua acompanhante por tudo o que aconteceu e que acabou arruinando o encontro. Mas Jessica, brincalhona, respondeu que tudo tinha sido ótimo e que ela teve uma chance única de ver um outro lado do jovem. Essas palavras deixaram Michael bastante envergonhado, mas, ao mesmo tempo, foram agradáveis para ele. Jessica,
Incapaz de tirar os olhos do jovem e repassando mentalmente os acontecimentos do encontro, estava firmemente convencida de que aquele cara ainda poderia surpreendê-la de muitas maneiras. Logo, o céu sobre a cidade foi coberto por nuvens negras e uma forte tempestade começou. A porta do dormitório se abriu abruptamente, como se tivesse sido chutada com força. Era Verônica, voltando para o quarto depois de uma noite desastrosa. Sua colega de quarto, ao vê-la completamente encharcada, lamentou o fato de que ela não tinha levado um guarda-chuva. A colega então se apressou a contar uma novidade. Ontem, Jéssica recebeu nada menos que 5 milhões de Michael. Isso enfureceu ainda mais a já frustrada Verônica, que perguntou de onde vinha essa informação. A amiga explicou que a vizinha de Jéssica tinha deixado escapar o segredo. Ao processar essa nova informação, Verônica ficou atordoada por alguns segundos até finalmente atingir seu limite psicológico e cair em prantos. Seus soluços eram tão altos que, nos quartos vizinhos do dormitório, se ouviam constantes reclamações contra a pessoa que estava atrapalhando o descanso de todos. Enquanto isso, no quarto onde Michael morava, seus colegas de dormitório ficaram surpresos ao perceber que ele era muito bom em jogos de videogame, sugerindo que ele poderia ser um jogador profissional secreto de esportes. Michael, por sua vez, refletiu que, depois de distribuir seus pontos de reforço, até jogar parecia ter se tornado mais fácil. Mas, em voz alta, ele apenas disse que teve sorte, enquanto seus amigos já estavam sugerindo ideias de negócios, como a possibilidade de transmitir seus jogos online. Preparando-se para ir ao chuveiro, Michael notou claramente os efeitos da melhoria em seu corpo. Seus músculos estavam mais definidos e suas feições faciais haviam se tornado mais marcantes e atraentes. Olhando para seu reflexo no espelho, ele só conseguia pensar que agora precisava tomar cuidado para não se envolver com garotas problemáticas. Ele foi interrompido pela voz de seus colegas, que gritaram que seu telefone estava tocando. Ao sair do banho e atender, descobriu que quem ligava era Angélica, a garota mais bonita da faculdade de artes. Em seus pensamentos, Michael chegou à conclusão de que essa garota astuta havia planejado algo novo para arrancar dinheiro dele e tentar conquistá-lo, o que significava que ele precisava estar atento. Ao atender, perguntou diretamente qual era o motivo da ligação. No entanto, tudo o que ouviu foram soluços altos e gritos vindos do outro lado da linha, forçando-o a afastar o telefone do ouvido. No apartamento onde Angélica morava, localizado em outra parte da cidade, havia itens novos espalhados por toda parte, com as etiquetas ainda intactas. Ainda assim, a garota estava ajoelhada no meio do quarto, com a cabeça baixa, incapaz de conter as lágrimas. Angélica pediu a Michael que lhe emprestasse $500 mil. Ela começou a contar que seu pai sempre foi viciado em jogos de azar. Um dia, teve uma grande perda. Bandidos foram até eles e levaram tudo o que tinham, fazendo com que sua família, antes bem de vida, chegasse ao fundo do poço. Por fim, a garota acrescentou que não era egoísta, apenas sua família tinha muitas dívidas para pagar. Michael ouviu tudo até o final e simplesmente desligou a ligação sem dizer nada, o que surpreendeu Angélica. Mas, um momento depois, uma notificação chegou em seu celular. Ao ler a mensagem, a garota ficou simplesmente chocada. $5 milhões haviam sido depositados em sua conta. Logo depois, recebeu uma mensagem de voz de Michael dizendo que havia cometido um erro ao digitar, acrescentando um 0 a mais sem querer. Apertando o celular contra o peito, junto com a mensagem valiosa, Angélica jurou a si mesma que precisava agradecer a Michael de alguma forma. Lá fora, a chuva só ficava mais forte. Enquanto isso, Michael estava sentado em seu quarto, irritado com o fato de que, apesar de tudo, a posição de Angélica em relação a ele ainda não havia caído para o nível mínimo e, na verdade, tinha chegado a 94 pontos. Ele precisava pensar em uma maneira diferente de agir, talvez de forma mais direta. Ele se lembrou do tratado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, onde uma das regras dizia que o inimigo deve ser forçado a agir quando hesita. Na manhã seguinte, a chuva parou, as nuvens se dissiparam e um lindo dia ensolarado começou a se formar. Michael caminhava do dormitório até os prédios acadêmicos, acompanhado por um de seus colegas de quarto. De repente, ouviu uma voz feminina chamando-o. Era Verônica, que, entregando-lhe um pacote, disse que havia preparado um almoço para ele e sugeriu que fossem juntos para as aulas.
Antes que Michael pudesse responder, outra voz feminina chamou sua atenção do outro lado. Era a Angélica, que, segurando um termômetro especial para a comida, disse que também havia preparado um almoço delicioso para ele, pois imaginou que ele já estivesse cansado de comer na cantina estudantil. Nesse momento, os olhares das duas garotas se encontraram, cheios de rivalidade, sem pressagiar nada de bom. Michael ficou no meio delas, sem saber o que fazer ou dizer. Foi então que, quando a situação parecia ter atingido seu ápice, outra voz chamou por ele atrás de si. Lentamente, ele se virou, e sua surpresa foi imensa. Atrás dele estava Jéssica, que disse que também havia trazido almoço para ele e que havia escolhido macarrão com carne como prato principal. No mesmo instante, os olhares pouco amigáveis das outras duas competidoras se voltaram para Jéssica. Para os espectadores de fora, toda essa cena parecia uma luta dentro de um ringue. Pegando a sacola de comida das mãos de Jéssica, Michael, surpreso, perguntou como ela sabia que ele gostava de macarrão com carne. A garota respondeu timidamente que, no dia anterior, quando estavam comendo camarão, ela supôs que ele gostava de pratos apimentados, e todos sabem que um dos melhores pratos apimentados é macarrão com carne. Michael pensou consigo mesmo que essa garota claramente tinha uma vantagem devido à sua atenção aos detalhes. Agradecendo-a em voz alta, ele disse que era sempre bom quando alguém demonstrava preocupação. Jéssica, prudente, respondeu que gratidão não era necessária, pois bastava levar em consideração as preferências da pessoa para quem você está cozinhando. Enquanto isso, Verônica e Angélica continuavam a encarar Jéssica com olhares furiosos, mas, por mais que tentassem, não conseguiam reverter a situação. A adversária já havia dado seu golpe final, e as outras não tinham mais chances. De repente, Jéssica puxou uma pequena caixa e a entregou a Michael como um presente de agradecimento. Michael ficou completamente chocado ao ver que era um smartphone do modelo mais recente. Os estudantes ao redor, que estavam acompanhando toda a cena, ficaram igualmente atônitos ao ver que a inacessível Jéssica estava dando um presente tão caro a Michael. As rivais dela ficaram igualmente impactadas, perguntando-se o quão rica a garota deveria ser para poder dar um presente desse sem hesitar. Foi um golpe certeiro de Jéssica, que literalmente esmagou suas adversárias. Sem opções, as duas apenas assistiram, impotentes, ao casal se afastando. O dia estava apenas começando, e o sol ainda subia no céu. Depois que Michael partiu, Verônica foi a primeira a quebrar o silêncio, dizendo para si mesma que só queria tê-lo de volta, mas não entendia por que isso se tornará tão difícil. Angélica, por sua vez, conseguiu se controlar melhor e se virou para sua recente rival, que agora estava na posição de vencedora, mesma situação, com uma pergunta sobre seu nome e se poderiam discutir algo com ela, ao que a garota respondeu com um súbito acesso de raiva, gritando que não tinham nada para conversar e que, no geral, toda essa situação se desenvolveu por causa de Angélica. No entanto, a garota engenhosa, interrompendo esse surto de fúria, disse em um tom suave que elas deveriam agir juntas, pois essa era a única maneira de resistir eficazmente a Jéssica, que estava levando Michael para longe delas. Enquanto isso, Michael estava parado não muito longe de Jéssica, admirando tanto o presente em si quanto as qualidades pessoais da garota que o havia dado. Mas então, ele olhou cuidadosamente, primeiro para a garota, depois para seu nível no sistema, e naquele exato momento percebeu que um nível tão baixo de disposição não combinava de forma alguma com suas ações reais. Sem essas informações sobre sua disposição, o jovem poderia facilmente concluir que a garota estava apaixonada por ele. Isso significava que toda essa comida deliciosa, o celular caro, não passavam de isca para ele. Michael concluiu que Jéssica era realmente inteligente e seus métodos eram extremamente sofisticados, onde o predador permitia que a presa acreditasse que era a caçadora. Refletindo sobre isso, ele chegou à conclusão de que precisava encontrar uma maneira de acelerar o processo de aumento da consideração de Jéssica por ele. Michael foi tirado de seus pensamentos por mensagens de Mirinda, que se desculpava por não ter conseguido organizar um encontro com ele na última vez, mas isso não significava que ela não quisesse vê-lo, o que o divertiu muito, pois entendia perfeitamente seus motivos egoístas. No entanto, logo após a mensagem de Mirinda, ele recebeu outra contendo um link e uma senha para entrar na sala de bate-papo mais exclusiva da cidade, onde as pessoas mais famosas e ricas se comunicavam.
Ao entrar nesse chat, a primeira mensagem que recebeu foi uma pergunta sobre a possibilidade de discutir uma proposta de negócios. No entanto, Michael percebeu imediatamente que todas essas pessoas ricas queriam apenas testá-lo e decidiu jogar esse jogo com eles. Ele respondeu que estava pronto para discutir qualquer proposta de seus novos companheiros, ao que recebeu imediatamente uma fotografia indicando a localização de uma luxuosa mansão, acompanhada de uma oferta para comprá-la. A proposta foi inesperada, e imóveis naquela área realmente custavam dezenas de milhões. Mas Michael escreveu que poderia perguntar o preço dessa casa nos próximos dias, depois do que retornou à companhia de Jessica. Enquanto isso, naquela mesma mansão, os seguintes eventos ocorriam. De maneira bastante inesperada, após receber o consentimento para visitar o imóvel, um certo homem disse ao seu companheiro que, aparentemente, esse lobo solitário não era um impostor e realmente tinha dinheiro. Seu interlocutor respondeu que isso ficaria claro nos próximos 2 dias, mas que não havia motivo para preocupação em nenhum caso, pois, de qualquer forma, a equipe dele sairia ganhando, ou conseguiriam um novo parceiro rico ou desmascarariam um farsante. Poucos minutos depois, Michael recebeu uma mensagem com o endereço onde a mansão estava localizada, e então surgiu uma pergunta em sua mente. Quanto à consideração de Jessica poderia aumentar se ele lhe desse uma casa como aquela. No dia seguinte, Michael e Verônica desceram do táxi e ficaram de frente para a casa, exatamente no endereço que o jovem recebeu no chat fechado para poucos escolhidos. O proprietário da casa, acompanhado por uma jovem, estava ao lado da residência, esperando um comprador rico. Com um aceno de mão, ele cumprimentou os jovens que saíram do táxi e se desculpou por não ter enviado um carro para buscá-los. Michael respondeu que estava tudo bem e que o homem não precisava se preocupar. O dono da casa então observou atentamente a aparência simples do rapaz e a sofisticação da garota ao seu lado, tentando entender de onde esse jovem aparentemente comum havia conseguido tanto dinheiro. Sem encontrar uma resposta, ele disse que também era empresário, mas estava passando por algumas dificuldades financeiras e, por isso, decidiu vender aquela luxuosa mansão. Em seguida, convidou os jovens para entrarem, acompanhando o convite com um gesto de mão. Começou então um tour padrão pela casa, no qual o proprietário falou sobre a área e os aspectos positivos do imóvel, levando os visitantes e potenciais compradores por todas as partes significativas da residência, incluindo a piscina. Na parte final da visita, ele chamou a atenção de Michael e Jessica para a vista magnífica da janela e disse que, se não fossem os problemas financeiros, teria encomendado que o enterrassem ali mesmo. Foi nesse momento que a garota finalmente entendeu. Seu companheiro aparentemente queria comprar aquela casa luxuosa, que certamente custava uma fortuna. Enquanto isso, na sua maneira simples e direta, Michael apenas comentou que a casa não era ruim.